Olá, eu espero que você me conheça e já tenha assistido o nosso vídeo introdutório. Sou o professor Jander Temístocles e vou te acompanhar na disciplina Pesquisa em Educação. É muito importante que você se familiarize com todo o material que nós dispomos, o guia do aluno, os slides. Inclusive, gostaria de fazer um apelo a você que quando leia as referências bibliográficas, não a entenda apenas como um mero material ilustrativo, mas se utilize dela o máximo possível como tua fonte para aprofundamento dos conhecimentos que você encontra no guia do aluno. Tudo bem? Então vamos começar a nossa aula em Pesquisa da Educação, uma disciplina que é bastante nova, uma vez que há publicações hoje em dia muito específicas e voltadas para cursos específicos e dispomos de muito pouca coisa voltado para a educação. O primeiro capítulo que trataremos se chama Reflexão Epistemológica. Mas o que vem a ser epistemologia? Antes de tratarmos da definição especificamente de epistemologia, convém dizer que o cientista ou pesquisador, seja a área que for, humanas, exatas ou biológicas, ele é imbuído de um senso de curiosidade, de investigação e, portanto, um ser reflexivo. E para que essa reflexão seja crítica e seja válida do ponto de vista científico, é preciso, então, que entendamos o que vem a ser a epistemologia. Definições, natureza, origem e validade do conhecimento. Quando nós falamos em validade do conhecimento, esta palavra encerra em si o escopo da epistemologia. Por quê? Só há epistemologia se houver verdade e veracidade. Uma vez que, nesta imagem que vocês estão vendo aqui, vocês podem encontrá-la no guia do aluno com maior nitidez, eu tenho a convergência de crença com verdade culminando no conhecimento, que é o objeto da epistemologia. Neste capítulo, nós vamos ver a teoria do conhecimento, questões que envolvem os conceitos de conhecimento, evidência, razões para crer, justificação e probabilidade. Vamos verificar também que o conhecimento pode ser compreendido como uma crença verdadeira e justificada. Falando em verdade, é interessante salientar que existe uma obra chamada Trivium, que faz parte das artes liberais e preconiza que o pensamento deve ser de acordo com a verdade, as palavras de acordo com a correção e a comunicação em conformidade com a eficácia. Ao falarmos em verdade, verificação, este é um instrumento que nos assegura a validade conceitual, a validade da informação, a validade dos preceitos, dos achados e, portanto, tornados conhecimento. Porque até então, antes de encontrarmos esta validade, essa justificativa, nós temos apenas a crença. E a crença é o elemento necessário. Não há conhecimento sem crença, mas nem toda crença corresponde a um conhecimento, dado que o conhecimento científico ele precisa ser justificado e precisa também corresponder a uma verdade. Em nosso escopo desta disciplina, podemos dizer que a epistemologia é também conhecida pela teoria do conhecimento, um ramo da filosofia que investiga a natureza, a fonte e a validação do conhecimento. Conforme discutimos, validar um conhecimento implica em encontrar a sua justificativa e a sua verdade a partir de uma crença. Então nós investigamos, verificamos se essa crença ela se fundamenta em verdade e se ela se justifica, e a partir de então nós temos em mãos o conhecimento. E este conhecimento pode ser chamado um conhecimento científico, objeto da epistemologia. Muito bem, a crença, quando verdadeira e justificada, nos propiciará adentrar aquilo que pertence ao nosso escopo, a definição do que vem a ser a epistemologia. Tudo bem? Bem, em nosso escopo podemos dizer que a epistemologia é também conhecida pela teoria do conhecimento.
um ramo da filosofia que investiga a natureza, a fonte e a validação do conhecimento. É uma palavra bastante complexa, de origem grega, que muitos talvez não tenham ouvido falar, mas você deve sempre associá-la à ideia de teoria do conhecimento. Como eu formulo o conhecimento, lembrando aquilo que eu já disse anteriormente, com a sua verificação e a sua justificação, portanto, tornando o conhecimento válido, e a fonte e a validação desse conhecimento. É sempre muito importante se valer da fonte para que nós tenhamos a certeza da validade desta informação. Terminando este ponto, eu convido vocês a continuar comigo para o próximo item ou o próximo tópico desta unidade. Que bom que você continua comigo. Vamos continuar aí o nosso estudo da epistemologia. E nesta unidade 1.2, que também te convido a pesquisar dentro do guia do aluno, que você tem mais detalhes, fontes bibliográficas. Inclusive, eu quero chamar a atenção aqui neste momento para um detalhe específico desta disciplina e particularmente do meu guia do aluno. O meu guia do aluno, a cada término de capítulo, eu proponho um estudo de caso, que é muito interessante que você o leia e que você procure solucionar e procure encontrar uma justificativa para aquela proposta, pois um estudo de caso vai te oferecer a prática daquele conteúdo que nós exploramos nesta unidade. Voltando ao nosso capítulo, a nossa unidade Teoria e Prática, o grau de certeza do conhecimento científico nas suas diferentes áreas. Que diferentes áreas estamos tratando? Estamos falando das áreas de humanidades, das áreas de exatas e das biomédicas, cada qual com a sua especificidade e, portanto, cada qual adotará uma metodologia específica conforme o seu objeto, o seu escopo de investigação. A teoria do conhecimento, também chamada gnosiologia, é o campo da filosofia que se dedica ao estudo do conhecimento. E quando nós falamos do estudo do conhecimento, vale distinguir, pelo menos didaticamente, que existem 3 ramificações que se assemelham muito. Muita gente confunde até essas 3 ramificações porque elas têm por escopo, por objeto, basicamente o conhecimento. Mas elas se diversificam a partir do momento da sua operacionalidade. Então vamos verificar o que vem a ser essas 3 ramificações. A própria teoria do conhecimento dedica-se ao estudo do conhecimento geral e da natureza desse conhecimento. Então ela é bastante autodefinida, é bastante óbvia e não implica um raciocínio muito complexo. É como o próprio nome indica, teoria do conhecimento. Já a epistemologia, ela é responsável pelo estudo do conhecimento científico e da natureza. Então nós agregamos aí 2 elementos novos, científico e da natureza. Então nós vamos buscar na natureza e na ciência a verificação e a justificativa para validar e dizer que de fato temos um conhecimento científico. Lembram-se da unidade anterior em que eu disse que o conhecimento ele é parte do princípio de que é uma crença justificável e verificável. Portanto, o conhecimento ele implica em crença, sim, mas não uma simples crença, uma crença que é validada e justificada por meio científico e da observação da natureza. A metodologia científica, por sua vez, trata-se de uma instrumentação dos processos lógicos para a aquisição do conhecimento científico. Neste quadro que apresento agora, que vocês podem também encontrar em nosso guia do aluno, eu tenho aqui algumas palavras-chave que te remetem à conceituação. As palavras-chave para a compreensão do que vem a ser o processo educativo ou educação são informações,
conhecimento e estratégia. O que estas três palavras, informações, conhecimento e estratégia, estão relacionadas à educação, vão te ajudar a conceituar a questão da epistemologia. Vamos então compreender isso melhor. Cabe à educação filtrar algumas informações. Nós sabemos que vivemos em um mundo cercado de informações. Nós temos uma densidade de informações a todo momento e nós precisamos ter foco. Ou seja, para falarmos de epistemologia e na área da educação, nós precisamos filtrar essas informações. Informações que são essenciais para o nosso escopo. As informações que eles são pertinentes. Pertinentes a quem? À educação. Isto é, os contornos do campo produtor de conhecimento em torno da educação. E que, para educar, é imperativo que se tenha uma estratégia capaz de filtrar o essencial para a verdadeira formação do cidadão. Então, como vocês veem, essas três palavras, elas estão conectadas em torno do conceito de educação. Ou seja, para educar é imperativo que se tenha uma estratégia. Sem estratégia, sem planos, sem planejarmos metodologicamente, seja a nossa aula, seja a nossa pesquisa, nós podemos incorrer ou em erro ou em falha. Então é muito importante sermos estratégicos, tanto no planejamento quanto na execução. E esse filtro do essencial para a verdadeira formação do cidadão. É importante aqui entendermos que educação, o processo educacional, ele é inerente ao processo social de formação do indivíduo ou do cidadão. Nós não pensamos em educação por educação, nós pensamos em educação focada na criação ou no desenvolvimento do indivíduo crítico, capaz de uma verdadeira formação, de uma verdadeira participação cidadã. Na próxima unidade, abordaremos com mais detalhes esses métodos de verificação. Te espero lá. Muito bem, que bom que você continue comigo, envolvido na busca do conhecimento, na busca do saber e, sobretudo, dos processos metodológicos para a validação do conhecimento. Bem, neste tópico, abordagens para análise de dados, convém lembrar você de que quando nós falamos em metodologia da pesquisa, metodologia científica, ou até mesmo dos processos de coleta de dados, esses dados são coletados com uma finalidade, para análise e verificação. E esta análise e verificação tem um objetivo, a validação desse conhecimento, e ela percorre alguns caminhos. Vamos falar desses caminhos ou desses processos metodológicos, ou métodos, por assim dizer. Como podemos observar, dentro da metodologia da pesquisa científica, o primeiro movimento que o pesquisador precisa fazer é o de organizar seu material coletado, isto é, seus dados. É imprescindível que o investigador, o pesquisador ou o aluno, ele adote uma postura metodológica, como eu já havia mencionado na unidade anterior. É preciso ter critérios, estabelecer padrões e, principalmente, uma metodologia, certo? Uma organização do seu material. E você sabe o que é dados? Dado é todo aquele material que você busca numa pesquisa, seja bibliográfica ou seja numa pesquisa de campo, você vai obter dados e informações. E a partir deles você vai trabalhá-los e buscar a sua validação. Caros, eu os convido a buscar esta tabela em nosso guia do aluno, onde vocês podem vê-la com mais detalhes e mais profundidade. Inclusive, nesta unidade, há alguns conceitos e definições que são imprescindíveis para a sua compreensão de pesquisa qualitativa e quantitativa. E também
lembrando que eu já disse anteriormente na nossa última aula, que você deve prestar muita atenção a esses detalhes para, no final do capítulo, fazer a sua análise justificativa do estudo de caso que eu apresento para você colocar em prática os seus conhecimentos científicos. Afinal, todo pesquisador e cientista, ele se vale muitas vezes de estudos de caso para tratar ou abordar o seu tema, o seu objeto de pesquisa. Quando nós falamos em método qualitativo e quantitativo, nós temos instrumentos para validá-los, ou seja, para distinguir o seu escopo. Observemos o que eu trago aqui neste quadro. Eu comparo os dois métodos, qualitativo e quantitativo. Espero que esta comparação te ajude a compreender qual é o método mais adequado para a sua pesquisa, para o seu objeto de pesquisa, seja para o seu TCC, para a sua dissertação, ou para a sua monografia ou artigo que venha a escrever. No método quantitativo, eu tenho um objetivo, um objeto. Quando eu falo de método qualitativo, eu tenho um subjetivo. Então, vamos ver o que seria objetivo e subjetivo. No método quantitativo, todos os dados eles precisam ser quantificáveis, ou seja, dados numéricos, dados estatísticos, dados que eu possa validar de uma forma estatística. Já na análise do método qualitativo, eu vou enfocar o aspecto subjetivo destes dados. Eu vou fazer uma análise subjetiva do meu objeto investigado, dos meus dados levantados. O próximo item é testa a teoria, no método quantitativo. E no método qualitativo, desenvolve a teoria. Isso é muito interessante, porque quando nós investigamos um assunto com enfoque quantitativo e nós buscamos dados e números, são exatamente para testar a teoria a qual nós estamos tentando afirmar ou validar. Já quando partimos para o método qualitativo, o nosso verbo é desenvolver uma teoria. A partir dos dados que nós levantamos, vamos buscar desenvolver uma teoria que justifique o porquê desta investigação, o porquê deste estudo que estamos desenvolvendo. O próximo item que eu quero chamar a atenção é, dentro do método quantitativo, é que se trata de uma realidade, desta realidade, o foco é conciso e limitado. É muito importante que nós nos atentemos para essas duas palavras, concisão e limitado. Por quê? Quando nós falamos de dados concisos, estamos falando de dados objetivos, não subjetivos. E limitado, nós temos que delimitar a quantidade de amostragem. Não pode ser um número infinito e também não pode ser um número abaixo daquilo que preconizam as normas. Nós precisamos nos atentar para este detalhe. Já quando falamos do método qualitativo, são múltiplas realidades e o foco é complexo e amplo. Então nós podemos pegar, por exemplo, uma unidade escolar e fazer um estudo qualitativo do trabalho desenvolvido naquela unidade escolar, aplicando um questionário. E a partir desse questionário, com questões abertas, não fechadas, ou seja, questões na qual as pessoas dão a sua opinião, nós vamos interpretar essas informações e vamos buscar uma descrição. Nós vamos buscar interpretar essas informações de forma qualitativa, atribuindo uma qualidade, um valor para essas respostas. Avançando, nós temos uma mensuração quantitativa. Nós vamos mensurar através de gráficos, de tabelas e dados, e vamos também precisar de uma estatística que valide esses dados. Já quando falamos do método qualitativo,
nós temos um método organicista, o todo é mais que as partes. Quando falamos do método qualitativo, a palavra, o verbo é interpretar, interpretação. Quantitativamente nós mensuramos, nós quantificamos, nós avaliamos estatisticamente. Quando falamos em método qualitativo, nós interpretamos esses dados e nós emitimos juízos de valor, por isso se chama qualitativo. Nós estabelecemos critérios que justifiquem a qualidade deste material obtido. Então, na análise quantitativa, ela nos possibilita uma análise estatística que eu tenho falado já ao longo dessa tabela. Dados precisam ser comprovados estatisticamente para terem validade. Eles não podem ser simplesmente quaisquer dados ou quaisquer números. Há uma estatística, há uma metodologia que o valide. E, tratando-se do método qualitativo, nós vamos partir da possibilidade narrativa rica da interpretação individual. Então, quanto mais rica for a narrativa, a resposta dada a uma pergunta, a interpretação também será tão rica quanto. Também, avançando em nosso quadro, nós temos alguns elementos aí para contrastar. Na análise quantitativa, nós falamos de elementos básicos de análise e de números. Na qualitativa, falamos de elementos básicos de análise e de palavras e ideias. No método quantitativo, o pesquisador mantém distância do processo. Isso é muito importante salientar, que a distância do processo garante a validade e garante que não temos vieses que distorçam o resultado. E quando falamos em análise qualitativa, o pesquisador participa do processo. A participação do pesquisador não compromete a validação dos dados. Te convido a aprofundar os conhecimentos deste quadro, indo para a nossa tabela no nosso guia do aluno. Te encontro na próxima unidade. Obrigado, até o momento.